Posso ouvir um amém dessa igreja? Glória a Deus, amado. Pode tomar o teu assento. Vamos mergulhar na palavra de Deus. Estou muito feliz em estar aqui com os irmãos. É uma alegria. Hoje estamos nessa sequência desse mês de setembro, em que temos nos levantado para falarmos sobre adoração. E tem sido um privilégio estarmos aqui, partilharmos, levantarmos aquilo que é um altar, literalmente, de adoração nessa igreja e de oração. E, portanto, nós hoje vamos falar precisamente sobre a restauração da adoração. Então, olha para três irmãos, pelo menos, e diz assim: restaura a adoração na tua vida. Seja a boca de Deus agora. Olha para ele, diz assim: restaura a adoração na tua vida. E vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Amós, no capítulo 9. Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9. Eu vou ler o capítulo. Amém. Vamos ler o capítulo. Mário não está para fazer a leitura por mim, mas eu vou ler. E diz assim a palavra de Deus: Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel, e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até o último deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali, e subirei ao céu, dali os farei descer. E se subirem ao céu, dali os farei descer. Versículo 3. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei, e se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os picará. E se forem em cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei a ordem à espada que os mate. Eu porei os meus olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. Porque o Senhor Deus dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão. E dela subirá como um rio, e abaixará como um rio do Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras superiores nos céus, e fundou a terra, a sua abóbada. E o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, e o Senhor é o seu nome. Não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a terra do Egito, e aos filisteus de Cafor, e aos sírios de Quir, e eis que os olhos do Senhor Deus estão contra esse reino pecador. E eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei a ordem e sacudirei a casa de Israel entre as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra só um grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, beberão do seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto, e plantar-los-ei em sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor Deus. Amém? No versículo 11, vamos repetir todos juntos, diz assim: naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi. A ideia da adoração é o princípio de vida com Deus.
Nós fomos criados para adorar a Deus. Posso ouvir um amém nessa igreja? Fomos criados efetivamente para vivermos uma vida que agrada o coração de Deus. Adoração não são as músicas, efetivamente. Embora vou falar sobre o papel da música no processo da adoração, mas adoração não é música. Adoração é entrega de vida, é dedicação, sacrifício. Adoração é, de fato, nós abrirmos o nosso coração e vivermos aquilo que é esperado de nós. Nós fomos criados para adorar a Deus e certamente ao longo dessa vida vamos adorar a Deus. Posso ouvir um amém? A nossa vida, sim, será um perfeito louvor ao Senhor. E mesmo dentro daquilo que são os nossos desafios, porque não apanharam Deus distraído, os nossos erros e falhas não surpreenderam ao Altíssimo. Ele já tinha isso em conta quando nos criou e sabia que estava a levantar um exército ou um grupo de adoradores que efetivamente precisaria continuamente de restauração diante da sua presença. Nós fomos chamados por Deus para adorar e vamos adorá-lo, a despeito de todas as tentativas das trevas de nos levarem para um caminho de perdição. Nós adoraremos a Deus e adoraremos a Ele para sempre. Posso ouvir um amém? O que Deus quer, queridos, é um povo que o adore. Porque a queda que aconteceu no Éden, quando lá estavam Adão e Eva e saíram do lugar do cumprimento da vontade de Deus, isso é adoração, é cumprir a vontade de Deus, é fazer o que Deus quer. E quando eles saíram desse ambiente, eles deixaram de ter a plenitude da adoração, que é restaurada apenas em Cristo Jesus, o homem 100% obediente a Deus. E nós recebemos por Cristo, em Cristo, a possibilidade de entrar no lugar da adoração novamente de forma plena. Não pelos nossos atos de justiça, porque não vamos conseguir, mas pelo sangue de Jesus. Posso ouvir um amém? É o sangue que nos torna habilitados a adorar a Deus. Não são as nossas obras. Agora, o que nos chama a atenção é que o fato de as pessoas não terem mais a plenitude da adoração estabelecida, e infelizmente o pecado entrou, e muitas coisas negativas, e nós vimos no texto que lemos, né? É uma menção do que Deus vai fazer nos últimos dias, e Ele traz um peso de julgamento sobre a terra muito forte. Mas ele traz uma coisa que me chama muita atenção desde adolescente. Quando li a Bíblia pela primeira vez, um dos textos que eu, ao passar, parei e fiquei a tentar perceber o que seria aquilo. Algumas coisas nos chamam a atenção. Foi esse texto. Quando ele diz, eu restaurarei a casa caída de Davi. Vai aparecer assim em umas traduções. Em outras vai aparecer, e restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Eu fiquei a pensar, por que o tabernáculo de Davi caiu? Né? Eu não tinha entendimento. Caiu o tabernáculo. Deus está a falar que vai restaurar esse tabernáculo. Na verdade, a adoração, ela é a entrega, é sacrifício. E a adoração na Bíblia começa com Abraão. Abraão, quando chega no monte, que vai subir no Monte Moriá, ele diz para os seus servos, vocês ficam, eu e o menino subiremos e adoraremos ao Senhor. É a primeira vez que a expressão aparece nas Escrituras. Não quer dizer que é a primeira vez que ela acontece, porque a adoração acontece nos céus antes mesmo dos homens existirem. No livro de Jó, ele diz assim, quando fundavas os fundamentos da terra, ou seja, a terra ainda não estava criada, os homens não existiam para adorar a Deus. Ele diz, quando fundavas os fundamentos da terra, as estrelas da alva cantavam e adoravam. Foi uma referência à adoração feita pelos anjos. Antes de nós adorarmos, os anjos já adoravam a Deus. Então Deus não está a precisar da nossa adoração, Ele já era adorado antes de nós começarmos a adorá-lo. Tem alguém comigo? Ele não está a precisar da tua adoração. Não é uma necessidade divina. Na verdade, antes mesmo das estrelas da alva o adorarem, ele adorou a si mesmo. Porque diz assim, e no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito do Senhor parava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E veio o primeiro dia e viu Deus que era bom. Não tinha anjos, não tinha demônios, não tinha ninguém para adorar a Deus, só Ele e a vida, a luz.
E ele adorou assim mesmo, disse, viu Deus que era bom. Deus é autossuficiente. Tem alguém comigo aqui? Não está à espera da nossa adoração para se sentir bem. Muitos de nós, às vezes, estão à espera de um elogio para se sentirem bem. Não é o caso de Deus. Não vamos misturar a Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não é da nossa espécie. Não é igual. Não se move da mesma forma. Ele não está na mesma frequência. Deus é Deus. E ele, antes de ser adorado por qualquer um, ele mesmo reconheceu nele a sua plenitude e poder. Não precisa de nenhum de nós. Está escrito na Bíblia. Vamos encontrar vários outros textos do reconhecimento do poder divino nele próprio, sem ter a necessidade de um outro ser o adorar. Mas ele estabelece a adoração. E não só estabelece a adoração, e nós vemos ela acontecer, na Bíblia aparece num contexto de sacrifício inicialmente, mas depois há uma organização no processo da adoração. Entra Moisés para adorar a Deus, e não só num processo qualquer, mas organizado, detalhadamente organizado, de maneiras que num ambiente como o nosso seria um caos para Moisés perceber que estamos a adorar a Deus, porque esse guardanapo torto que está aqui na cabeça dele é ser um caos, não pode, tem que estar tudo direito. O sacerdote tem que se banhar 7 vezes, depois é que apresenta-se diante de Deus para fazer a adoração. Era uma regra própria. E que, efetivamente, teve, por um período, a sua utilidade. Mas como a adoração tem que ser espontânea e surgir do coração, e não vão bastar as regras, mas uma vida que emana e que diz, Deus, independentemente da forma, eu vou te adorar. O tabernáculo de Moisés não foi efetivamente suficiente para vir até os dias de hoje. E caiu. E um outro tabernáculo aparece, que é o tabernáculo de Davi, a restauração, que também caiu, por sinal. Contudo, tudo nos indica que o desejo de Deus no Antigo Testamento não é restaurar os tempos em que Salomão era muito rico. Não era restaurar os tempos em que Sansão venceu muitas batalhas. É incrível que das poucas coisas que, na verdade, são só 3 que aparecem assim em grande figura, mas essa aqui é um desejo pessoal de Deus. Ele diz, eu restaurarei a casa caída de Davi. O que acontece nessa casa que tinha que ser restaurada? Por que Deus decidiu restaurar uma casa? E se pensarmos no templo de Salomão, extremamente suntuoso, alguns irmãos provavelmente já viram uma réplica que foi feita no Brasil pela Igreja Universal, um espetáculo. Todos nós que lemos, estudamos, percebemos a opulência do templo de Salomão. E não é esse. O tabernáculo de Davi era uma casota sem muita estrutura, comparada ao templo de Salomão, mas é isso que Deus sentiu saudade. Ele disse, eu vou restaurar isso. Porque não é a forma, mas é a essência. A forma muda. Abraão adorou de uma forma, um altar lá, com pedras. Depois veio Jacó com outra. Depois nós falamos aqui de Moisés com outra. Davi veio. Mas a essência não mudou. Entrega ao Senhor. A nossa adoração, ela vai mudar de forma. Nós partilhamos, né, no culto de jovens. Eu ainda fui da fase em que uma guitarra era um escândalo no altar. E a primeira vez que tocamos bateria, um grupo de diáconos da Igreja Batista saiu, não pode ser do diabo a bateria. E ficaram transtornados, não podíamos tocar bateria, porque a forma, nós pensamos que a adoração está na forma. Não está na forma, irmão, está na essência. Nós vamos adorar de diferentes formas, mas a essência da adoração é o sacrifício e a entrega. Alguns de nós vai adorar em momentos específicos, em situações específicas, e inclusive a verdadeira adoração pode assumir formas estranhas aos olhos humanos. E aí eu vou trazer aqui alguns elementos. Veja que é a intenção de Deus restaurar a adoração. O que aconteceu no tabernáculo de Davi foi a restauração da adoração. Davi não apenas trouxe as regras litúrgicas, nós aqui começamos o culto com uma oração, depois vem o louvor, tudo isso tem uma essência do porquê. Os irmãos fazem oferta, depois vem a palavra, uma oração final. Por que essa regra? Tem um porquê bíblico. Mas não apenas isso, essa ordem que Davi trouxe, mas ele trouxe a essência daquilo que é uma vida com Deus, que é abrir o coração,
quer rasgar o coração, quer trazer um cântico novo, quer se entregar na presença de Deus sem tempo. E Davi assume o trono e a primeira coisa que ele faz, ele diz: eu não vou fortalecer os exércitos, a nação estava fragilizada, eu não vou reconstruir muros. A primeira coisa, eu vou gastar muito dinheiro e recursos para montar turnos de 24 horas por dia para adorarem a Deus. Esse é o tabernáculo de Davi. É o lugar onde as pessoas se estabeleceram e disseram: nós vamos ficar aqui a adorar ao Senhor, porque é isso que protege a nação. O que protege uma nação não são os muros fortificados. O que protege uma nação, efetivamente, é a presença de Deus. Posso ouvir um amém? Ainda não estou a parafrasear, mas o que vai proteger a tua vida não são os kwanzas na conta. Não é a quantidade de conhecimento, os diplomas. O que vai proteger a tua casa e a tua família nem sequer é a quantidade de orações que vocês fazem. É a presença de Deus. Porque há muitas orações vazias, cheias de si mesmo, a subirem, não chegam no céu, batem céu de bronze, descem de novo. Porque eu não estou a orar a Deus, eu estou a orar para mim mesmo. Me abençoa, me enche, me usa, me faz, é porque eu sou o mais importante dessa terra. Esse tipo de oração, céu de bronze, está cerrado. Amós capítulo 9 é um tipo de chamada de Deus mais dura. Mas acreditem, o que não nos desafia, não nos desenvolve. Não nos leva a ir para um outro patamar. E aqui nós recebemos uma palavra dura da parte de Deus, porque Ele está a falar sobre os últimos tempos e muita perdição na terra. Ele faz uma chamada de atenção, Ele diz: ok, vocês viram o que eu fiz com essas nações, várias nações que prosperaram porque me aceitaram, vocês não me aceitaram, então agora eu vou me voltar contra vocês. Imaginem essa luta. A nação de Israel era religiosa. Frequentava culto, aos domingos, fazia todos os ritos religiosos corretos. Mas a palavra de Deus foi: não é suficiente. Está a faltar aí aquilo, aquele toque. Não tem um coração contrito de fato. Eu vou falar os elementos que Deus viu ali, que estavam a faltar para a restauração da verdadeira adoração. O primeiro elemento é sacrifício, diga assim, sacrifício. Porque no âmbito de vivermos uma vida religiosa, nós esquecemos de sacrificar. E sacrificar, eu vou ser simples nesse capítulo. Sacrificar é entregar alguma coisa que vale para nós. Diga assim, sacrificar é entregar algo valioso. O pastor Marcos não sabia que ia falar sobre isso, né? Mas ele trouxe um texto-chave aqui. Quando Davi decidiu preparar as condições para a construção do templo, ele foi tentado. Lhe ofereceram um terreno, disseram: olha, fica com esse terreno, você pode usar para a construção do templo. Ele disse: eu não vou dar ao meu Deus um sacrifício que não me custe, eu vou pagar esse terreno. O terreno nós vamos construir o tabernáculo, ele vai ser pago por mim. Eu vou ter que pagar. E aqui, o capítulo nosso leva-nos a pensar o seguinte: o que é que nós temos que sacrificar? O sacrifício não é transversal, cada um de nós vai ter um nível de sacrifício. Quando Abraão foi adorar a Deus, o primeiro ambiente em que a adoração aparece, volto a repetir, foi um ambiente de sacrifício. Diga assim, sacrifício. Sem sacrifício não há adoração. E para sacrificar, nós temos que nos preparar. Então, o sacrifício que não é preparado, ele não é bem um sacrifício. O sacrifício é mesmo dizer assim: isso é bom, eu vou organizá-lo para entregar. Sacrificar é desafiador, meus irmãos. E envolve, da nossa parte, perceber o que é que Deus está a pedir. A cada um de nós, Deus está a pedir alguma coisa. E a plena adoração, ela vai se estabelecer no ambiente de sacrifício. Se não sacrificarmos, não vamos conseguir. Agora, há muitas coisas que nos impedem de sacrificar, tá? Eu vou trazer só 2, é suficiente. A lista é grande. Mas veja, há pessoas que nos impedem de sacrificar.
Eu estou a trazer isso no contexto do texto de Abraão. Quando Abraão chega na beira do monte Moriá para subir, para executar Isaac, Abraão ia matar o filho dele. Ia ocorrer um assassinato lá em cima do monte. Ele estava com 2 servos. Ele olhou para os servos e disse: vocês ficam, eu e o menino vamos subir. Por quê? Porque Abraão sabia que o sacrifício que ele tinha que fazer não ia ser percebido por outras pessoas. Alguém ia olhar e dizer: você está maluco? Vais matar o teu filho. Os servos, o mínimo que iam fazer era impedir Abraão, porque o sacrifício de Abraão estava na contramão do que a sociedade percebia. Alguns sacrifícios que Deus nos pede não estão no mesmo diapasão, na mesma frequência do que todos estão a pensar. E talvez para minha mãe é um caos o que Deus está a mandar fazer. Talvez para o meu marido seja um caos. E vai haver um momento da tua vida de adoração, de sacrifício, que tu vais ter que dizer assim: você é importante para mim. Porque Abraão, já velho, as pedras que eles usaram para construir eram mais ou menos desse tamanho, eram pedras grandes, pesadas. Ele velho, mais um menino, para construir o altar, pelo menos 12 pedras, para depois fazer o sacrifício em cima do altar. Então ele sabia que ia ter trabalho, mas deixou os servos e disse: eu prefiro ter trabalho do que deixar de adorar a Deus. Eu prefiro transpirar do que deixar de cumprir o meu sacrifício. Tem alguém nessa casa? Alguém tem que ser bloqueado no WhatsApp. Porque parece distante a mensagem, mas é a mesma coisa que está acontecendo. Porque tu estás a tentar ir para a adoração com alguém no teu WhatsApp que precisa ser bloqueado. Dizer assim: oi, fica aí, porque você está a atrapalhar a minha adoração. Pega o teu telefone, pega assim o telefone, pega o telemóvel. Todo mundo pega o telemóvel. Os irmãos sabem o caminho do bloqueio no WhatsApp? Sabem o caminho do bloqueio? Sabem? Pastor Bruno, é difícil? É fácil, irmãos. É nas configurações. Querem que... Vamos fazer um pequeno tutorial? Abre o WhatsApp aí. Todos que têm WhatsApp. Vai lá nas configurações. Aqui tem configurações. Depois aparece assim: privacidade. Isso. Aí está aqui, bloqueios. Ou então tu pode selecionar o número, né? Seleciona um número, vou selecionar aqui um número. Não vou bloquear. Hoje não. Aqui a minha lista de bloqueados é grande. Tem que bloquear, irmão. Tem que bloquear. Alguém está a perceber o que estou a dizer? Porque estamos a pensar em Abraão, 3.000 anos atrás, a história é a mesma. Tem alguém a atrapalhar a tua adoração? Que tu tens que dizer assim: oi, fica ainda. Porque não vai dar para eu subir o monte e fazer o que eu tenho que fazer da maneira como você está a tentar se relacionar comigo. Não vai dar, essas mensagens não dão, vão atrapalhar o processo da adoração. Sacrifício. O sacrifício vai exigir nós termos postura, posicionamento, senão não vai dar certo. Eu vou facilitar a minha vida o máximo possível e vou dificultá-la lá na frente, ok? Não é. Então, para sacrificarmos, algumas pessoas vão ter que ficar de lado, ok? Outra coisa que vai ser importante, para fazermos sacrifício, algumas coisas que gostamos muito, nós vamos ter que abrir mão e dizer assim: tanto faz, Senhor. É nesse ponto que Deus te entrega. Parece contraditório, mas é verdade. E nós temos muitos testemunhos para contar nesse capítulo, irmãos. Porque muita coisa que era muito importante para nós. Em 2014 eu recebi uma palavra profética de uma mulher que se chama Stacey Campbell. Ela profetizou para vários presidentes americanos. Uma profeta do Senhor. E nós estávamos num evento que chama-se Escola Adorando no Brasil. E tinha 300 e poucos ministros de louvor. Era só para líderes de louvor. E alguns participantes. E ela chegou assim, no meio daqueles todos, procurou, ela estava assim, falar em língua, né? Estava procurando, depois olhou assim, olhou para mim e disse: ei, jovem, há uma unção sobre ti. E Deus vai levantar um exército de adoração através da tua vida. E vai restaurar a casa caída de Davi. E a tua nação vai adorar Deus por longos dias. E vai se levantar um exército de tambores. E começou a profetizar. E de fato, de lá para aqui, muitas coisas. Ontem, 12 horas de adoração. 12 horas.
Eu não só tenho um chamado, uma unção, palavras de confirmação, palavras de pessoas que nunca me viram, nunca me conheceram. Mesma palavra que eu recebi lá quando me converti, aquela mulher trouxe a mesmo nível de palavra. Deus fala comigo, eu amo a adoração, acordo a adorar, durmo a adorar. 12 horas de adoração. Não posso estar. Mas, veja bem, se não chegasse nesse estágio de dizer assim, isso não é uma coisa que depende de mim, porque nós preparamos tudo para os irmãos adorarem. Quem se move não sou eu, é Deus. E eu disse assim, isso é um chamado para a minha vida, mas deixa Deus fazer. Há qualquer coisa que nós gostamos muito e que estamos tão apegados a Ele, que se não conseguirmos dizer assim, Senhor, está aqui o meu Isaac, Ele não vai fazer cumprir. E é muito simples, amados. Deus não aceita competição nos nossos corações. Só Ele pode ser Deus dentro de nós. O teu casamento, se for um Deus dentro de ti, Ele vai bater. É o que está escrito em Amós. Nós lemos o capítulo. O dinheiro, se for um Deus, Deus vai combater. A partir do momento em que você diz assim, se ganhar dinheiro ou não ganhar, tanto faz Deus. É incrível. Começa a vir. Porque tu já não estás com o coração primariamente naquilo. Enquanto Isaac era o Deus de Abraão, o Deus de Abraão não podia fazer o que tinha que fazer. Mas quando Abraão disse, o meu Deus és tu, Isaac é meu filho, e se esse filho morrer, vais me dar outro, porque és o mesmo Deus que me deu o primeiro, então eu confio mais em ti do que no filho, para fazer a promessa se cumprir. E não há, queridos, não existe da nossa parte, não pode existir nenhum tipo de apego tão apaixonado que quando Deus nos dá uma orientação nós não conseguimos largar. Ontem houve um direcionamento diferente da parte de Deus. Eu disse, amém. Por quê? Porque assim deve ser. Nada que Deus nos dá pode ser mais importante do que a presença dele em nossas vidas. Posso ouvir um amém? Nada. Não existe nada que deve substituir a Deus. E, portanto, o sacrifício vai depender disso. De eu entender que Ele me deu, Ele também pode tirar e vai levar. Mas o que é mais importante para mim não é ficar com as coisas que Deus me deu, mas com a presença de Deus. Segunda coisa é o arrependimento. Diga assim, arrependimento. Arrependimento, sacrifício e arrependimento são coisas diferentes. O ambiente de adoração, ele vai exigir de nós sacrifício, abrir mão de alguma coisa, separar alguma pessoa para entrarmos. Mas o arrependimento é fundamental. Alguém fez um sacrifício, mas ele precisa também de ter um coração arrependido. O arrependimento, ele não trata apenas daquilo que eu tenho que deixar do ponto de vista de sacrificar. Isso aqui é valioso para mim. Mas o arrependimento trata de uma ação que eu tive, da qual eu vou ter que dizer, me perdoa, Senhor. E o verdadeiro arrependimento, ele rasga o coração. Então, está na hora de termos uma geração que se arrepende de verdade. E se arrepende rápido. O arrependimento, ele não deve levar para nós tanto tempo, amados. E vai parecer até muito estranho a postura de uma pessoa que se arrepende de forma prática. Porque vai dizer assim, será que se arrependeu mesmo? Sim. Arrependimento é decisão. Diga assim, arrependimento é decisão. Não é sentimento. É decisão, é decidir, é dizer assim, isso é errado, eu não quero mais fazer. Eu vou sair disso. Ah, mas não chorou, essa pessoa não está arrependida. Não. Esse ensino diabólico não é real. Porque a ideia das novelas que foi passada para nós é que alguém que se arrependeu chora, baba e raio. Não necessariamente. Arrependimento é mudança de atitude, é mudança de comportamento. Alguém vai olhar e vai dizer, epa, eu fiz errado, não farei mais. Essa pessoa que mudou de atitude está arrependida. O remorso não é arrependimento, aquele sentimento, porque muitas pessoas estão presas nas emoções, mas não tomam decisão efetiva. E então a vida da adoração está comprometida, porque as coisas não mudam efetivamente. Tem que mudar, irmão. Arrependimento pressupõe mudança.
e ficarmos sempre nas mesmas coisas. Embora algumas coisas Deus vai permitir, porque há um espinho na carne de cada um de nós. Vai dizer assim, eu já orei, mas esse mensageiro das trevas que me dá bofetadas. E a verdade é que nós vamos precisar de nos posicionar em alguns aspectos. Cada um de nós sabe os aspectos que precisa se arrepender. Mas deixa-lhe dizer, não é possível ter uma vida de adoração sem arrependimento. Não vai dar certo, irmão. Em Joel capítulo 2 nós temos a chamada ao arrependimento. E, para mim, o melhor episódio bíblico, ele diz assim, rasguem as vossas vestes, não, rasguem o vosso coração, não as vossas vestes. Chorem os sacerdotes entre o pórtico e o altar. E arrependam-se dos seus maus feitos. E ele diz, e se aprover ao Senhor, quando Ele passar, poderá deixar uma bênção. Como quem diz, não vamos nos arrepender, pressionar a Deus, como quem diz, eu larguei o pecado, agora você é obrigado a me abençoar. Diga assim, Deus não é obrigado a me abençoar. A geração que adora em espírito e em verdade não pressiona a Deus, não ordena a Deus, não comanda a Deus, não direciona a Deus. Nós pedimos a Deus, nós nos submetemos a Deus com humildade de coração. O nosso Deus é esse, não é um Deus coordenado por nós, que eu seguro uma pequena estátua qualquer, eu lhe ponho onde eu quiser. Não, é Deus quem nos posiciona. Tem alguém comigo aqui? Não vou dizer a Deus, ficas aqui agora, me abençoas na minha casa, agora vens aqui, me abençoas no meu casamento. Não, eu peço a Deus, se aprover a Deus, Ele vai me abençoar. O ambiente da adoração, queridos, pressupõe a ausência da arrogância. Porque quando estamos diante da presença de Deus, não tem como. Aqui, provavelmente, os irmãos vão conviver comigo há algum tempo, né? Alguns anos. Mas o evento das minhas lágrimas é raro. Eu não vos dou essa graça. Mas quando eu sinto a presença de Deus, e os poucos que tiveram a oportunidade de me apanhar, ou eu vou me esconder, brincadeira. Mas quando Ele está presente, e é quase que diariamente, só que vocês não veem, as lágrimas escorrem. Porque diante da presença de Deus, não tem nenhum rei, nenhum príncipe que se sustenta. Quando nós chegamos mesmo à presença de Deus e trazemos a presença dEle, os joelhos vão ao chão, as lágrimas correm, a cabeça baixa, porque você reconhece quem é Deus. Mas está a faltar uma geração que se arrepende. E tudo indica que somos filhos de Deus, sim. Mas isso pressupõe a humildade. Posso ouvir amém? Mas há crentes que estão a ficar mais arrogantes que os descrentes, porque são crentes e estão a perceber que o sangue de Jesus é uma carteira de habilitação para fazermos e falarmos o que quisermos. Não, querido. O sangue de Jesus foi conquistado com alto preço. E é o lugar que tem que nos levar ao arrependimento. Largar as más práticas. Largar as boas práticas que não são de Deus. Porque há coisas lícitas que estão a nos levar ao pecado. Alguém diz assim, mas isso é lícito. Podes ouvir a tua música do mundo, fica à vontade. Fica à vontade. Se o Espírito Santo não falou contigo no teu coração. Porque se o Espírito Santo te diz, deixa de ouvir essa música e tu continuas a ouvir, está a precisar de arrependimento nesse coração. Se o Espírito Santo... Arrependimento não é só para as coisas ilícitas, é para as coisas lícitas que não são autorizadas por Deus. Pecar não é uma lista qualquer, porque quando os irmãos fizeram listas, estragaram a fé na terra. E levamos mais outros 400 anos para restaurar. Porque puseram uma lista e disseram, esse pecado é muito grave, esse é menos grave. E as pessoas começaram a perceber assim, ir na festa é muito grave, mas ficar distraído no meio do culto é menos grave. E aí categorizaram as coisas que não eram para terem sido categorizadas e acabaram por destruir a mente das pessoas a pensar assim, não é tão grave isso que eu estou a fazer, isso até é uma coisa leve.
E mesmo naquilo que era certo, mas que não é orientado por Deus, então nós estamos em pecado. Veja, há um irmão qualquer que tem uma orientação da parte de Deus para fazer um culto familiar. Não faz o culto familiar, não ora em casa, não fazem leitura da Bíblia. Você também está em pecado, irmão. Não, mas eu não fiz nada. Sim, o não fazer é desobediência. E tem que haver arrependimento. Mudança de atitude. Diga assim, mudança de atitude. Arrependimento não é agora, nós vamos orar aqui, chorei, vou em casa, faço as mesmas coisas. Não. Arrependimento é mudança de atitude. Eu percebi que errei, tenho que mudar. E começo a fazer um caminho diferente. É só isso. É tão simples quanto isso. Terceira coisa, diga assim, comunhão. Então nós vamos precisar de sacrifício, nós vamos precisar de arrependimento e vamos precisar de comunhão. Deus não estabeleceu o homem nem para viver sozinho, nem para adorar sozinho. Deus podia ter tirado Moisés do Egito e dito assim, Moisés, vem me adorar, porque eu tenho tanta necessidade da adoração que eu preciso da adoração do Moisés. Mas a quantidade de milhões de anjos que tem para adorar Deus não eram suficientes, precisava mesmo da adoração do Moisés. É o povo que adora a Deus junto. Um que adora, outro que adora, precisam se juntar para a adoração se tornar completa. Eu sozinho não vou conseguir. A minha casa tem que adorar a Deus. E acreditam, fica mais fácil. Eu normalmente ponho música, né? E puxo esse barco. Então, normalmente em casa sou o primeiro a pôr música. Mas fica mais fácil quando todos nós estamos a fazer. Porque há um dia que eu estou distraído, de repente eu percebo, alguém pôs. Alguém está aí a adorar também. E vai pôr as músicas de adoração. Quando estamos juntos fica mais fácil. Quando alguém está sozinho é uma luta, uma guerra espiritual, emocional, financeira, é uma batalha terrível. Porque você fica sozinho na adoração. Tem alguém a perceber o que estou a dizer? Mas quando puxamos os outros para o lugar da adoração, nós também somos fortalecidos pelo ambiente que é criado. Mas há uma tendência nos nossos dias de nos isolarmos. Isso não é de Deus. Nós precisamos uns dos outros. A adoração ela flui melhor no ambiente de comunhão. A oração do pastor Bruno me fortalece. A oração da Vanessa me fortalece. Quando um irmão vai louvar, quantos já foram fortalecidos pelo o louvor do Joãozinho? É uma bênção. Há coisas que não conseguimos falar, mas ele abre a boca em canções e nós todos subimos juntos aos céus. A música, ela tem esse aspecto, né? Mas lembrem, meus irmãos, a comunhão é fundamental. Então, a mensagem que nós temos dado a ouvir, de que nós sozinhos conseguimos fazer, não é bem assim. Vamos fazer uma parte. Davi entendeu tão bem isso, que a primeira coisa que fez, ele organizou os turnos. Ele disse, eu até poderia não estar lá todo o tempo. Mas se tiver um grupo, os céus vão rasgar. E o nosso Deus vai descer nesse lugar. Que é o objetivo da adoração. Diferente da oração, diferente de qualquer outra prática. A adoração só tem um único objetivo, relacionamento com Deus. E, portanto, não dá para se relacionar com alguém à distância. Quando adoramos, efetivamente, Deus vem. E aí nós temos relação com Deus. Aonde está a presença de Deus, o inimigo não tem lugar. A fome não vai prosperar. As coisas vão se resolver. Mas um povo que adora tem que ser levantado. Última coisa. Diga assim, exaltar a Cristo Jesus. O verdadeiro ambiente da adoração é um ambiente de sacrifício e vai exigir de nós alguma disciplina, um posicionamento, dizer, olha, não vai dar, não vou poder ficar contigo, porque eu preciso adorar o meu Deus. Vai exigir de nós arrependimento, olhar para coisas boas que estamos a fazer, que Deus não mandou fazer e dizer assim, isso tem que parar. Há coisas que não são pecado, irmão, mas você precisa se arrepender delas. Você diz, mas vou me arrepender de uma coisa que não é errada. Você e Deus sabem o que tu tinhas que estar a fazer, que não estás a fazer. Num terceiro aspecto, nós precisamos uns dos outros na comunhão. E por último, exaltar a Cristo Jesus. A verdadeira adoração não é centrada no eu. A verdadeira adoração é centrada nele. Quando alguém se posiciona no lugar da adoração,
e não tem Deus como seu alvo principal, essa pessoa não está no ambiente da adoração correto. E eu trago aqui alguns alertas sobre isso. Falei aqui sobre a questão dos patrocinadores da nossa vida de oração e adoração. Quem paga essa conta? Quem está patrocinando? Quem me leva para o lugar da adoração? São os meus problemas, dores, dificuldades, os quais eu sim tenho que apresentar a Deus para que Deus trate. Mas esse não tem que ser o drive principal da nossa vida de adoração. É mesmo estar com Ele, por estar. E se não me der nada, está tudo bem. E se eu não receber o que estou a pedir, está tudo bem. Eu te amo, Deus. Eu quero estar contigo em primeiro lugar. Queridos, o primeiro mandamento não é façam orações para pedirem os vossos pedidos. Não é cultuem no Real Plaza todos os domingos às 10h30. O primeiro mandamento é amar a Deus. Amar a Deus. Facilitou a nossa vida a Deus porque não deixou como sendo uma opção, é um mandamento. Dito no Antigo Testamento, reiterado no Novo. É um sentido de proteção. Porque o amor a qualquer outra coisa que suplanta o amor a Deus vai nos quebrar. Vai nos quebrar. Alguém vai dizer assim, a coisa principal para mim é o dinheiro. O dinheiro vem e vai. Dinheiro acaba. Sim ou sim? E se o dinheiro acaba, ficas como? Há um outro que vai dizer assim, não, a família é a coisa mais importante. Não. Deus é a coisa mais importante. Tem alguém comigo aqui? A mulher que já matou o marido. Há marido que já matou a mulher. Há pai que já traiu o filho. Mas o único fiel é Deus. Diga assim, é Deus. A família é muito importante. Mas, amados, não vamos misturar as coisas. Alguém, em algum momento... E é engraçado que Davi entra no rol dos heróis da fé. Davi é o único que aparece no Novo Testamento como sendo alguém referenciado por Deus. Que Deus queria restaurar uma coisa que ele fez. Muita responsabilidade nos ombros de um homem. Davi foi um adorador a Deus. E alguns vão dizer assim, ok, Davi era uma pessoa preocupada com todos os outros. Mas o coração dele estava em Deus. E principalmente na figura divina. E portanto, recebeu um testemunho que nenhum de nós recebeu. Homem segundo o coração de Deus. E aí é muito importante, queridos, nós despertamos para uma realidade. Céus e terra passam. A única coisa que permanece é a palavra de Deus. É o próprio Deus. As comunidades vão deixar de existir. Nós estamos aqui hoje. Está a ser muito bom conviver com os irmãos. Isso vai acabar, irmãos. Eu não sei quando. Pode ser quando eu morrer. Pode ser nas próximas gerações que vamos deixar. Um dia acaba. Mas a presença de Deus, isso não acaba. E está na hora de levantarmos uma geração de verdadeiros adoradores. Que diz assim, com dinheiro ou sem dinheiro eu adoro. Com família ou sem família, eu adoro. Com comunidade ou sem comunidade, eu adoro. Eu não estou à espera de vocês para fazer o meu movimento com Deus. Porque antes de eu existir, Deus estava lá comigo. Ele é que me criou, que me sustenta até o dia de hoje. Se vocês quiserem vir comigo, venham. Se não quiserem, é um problema vosso. Josué olha para o povo e diz, isso é uma situação vossa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês querem adorar outros deuses? Querem cantar essas músicas? Querem fazer isso? Querem continuar nas conversas à toa? Isso é um problema? Eu vou seguir. Eu vou dar o exemplo. Eu vou levantar um altar de adoração. Eu creio plenamente no meu espírito que é chegado o tempo em que Deus levanta a geração que vai restaurar a casa caída de Davi.
Não tenho dúvida, a história nos mostra, 100 anos atrás começaram os movimentos de adoração contínua. E nós vemos 30 anos num sítio, 20 anos num sítio, 15 anos no outro. Várias pessoas à volta do mundo despertadas pelo Espírito Santo, dizendo assim, vamos encher os céus de adoração. Não apenas oração. Oração é um momento de comunhão com Deus, mas a adoração é a entrega, é a vida, é a plenitude de tudo, é quando rasgamos o nosso coração. E a música é um elemento chave nesse processo. Fica de pé. E enquanto eu profiro as últimas palavras, nós vamos refletir.